mas eu vou ministrar sobre lidando com autoridade. Lidando com autoridade. Então, vou pedir a sua gentileza de você ficar de pé quem pode, quem não está com o neném ou alguma coisa, e você poder abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13. Por favor, não esqueça de deixar a sua inscrição do Encontro de Casais. Você pode destacar o papelzinho e deixar em cima da mesa ali, ó, antes de você sair. Mas não deixe, tá bom? Porque essa semana nós já vamos abrir a oportunidade para alguns irmãos de fora. Se tem algum visitante aqui que quiser fazer, já aproveita e já seja o primeiro a fazer a sua inscrição, porque aí você já guarda a sua vaga. Romanos, capítulo 13. Preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo, isso é, as palavras do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nesse texto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Mais uma vez, toda alma, toda, absolutamente toda, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há, seja pai, seja governo, seja patrão, seja pastor, seja o manager da loja, seja o encarregado do almoxarifado, toda autoridade vem de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Antes de você sentar, quero que você olhe para mim um minutinho, porque nós vamos orar agora pedindo a Deus que nos dê uma revelação sobre a autoridade. Se nós não entendermos a autoridade, nós não podemos funcionar no mundo e nós não podemos ser abençoados, porque você só é abençoado através de uma autoridade. E se você tem problema com a autoridade, deixa eu explicar que a maioria de nós tem, porque os nossos modelos de autoridade foram muito falhos. E às vezes você nem sabe que tem dificuldade com a autoridade. Seja homem, seja mulher. Você precisa pedir a Deus uma cura. Você precisa pedir a Deus que restabeleça a visão correta da autoridade. Porque nenhuma bênção chega em nossas mãos se não for através de uma autoridade. Então eu quero te abençoar nesse momento. Eu quero que você peça a Deus. Peça a Ele: Senhor, eu quero a Tua revelação. Ilumina o meu espírito e o meu coração. Eu abro os meus ouvidos e eu recebo com gratidão. Pode sentar diante do Senhor. É uma alegria para mim, é um prazer para mim compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. Eu tenho 4 pontos para ministrar para você nessa manhã. E se você quiser anotar em algum lugar, o primeiro deles é o seguinte: o mundo está debaixo de autoridade, o mundo inteiro. Segundo, eu quero falar sobre o valor da autoridade, para você entender como é preciosa e importante. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o papel da autoridade. E em último lugar, eu quero perguntar a você se você consegue se relacionar bem com autoridade. Porque se você tem dificuldade, Deus quer curar, Deus quer te abençoar. Primeiro, o mundo foi estabelecido por Deus e programado para funcionar debaixo de autoridade, tá? Eu quero ler com você o primeiro texto nessa manhã, que é o Salmo 115, o verso 16. Esse é um texto que eu gosto muito, porque ele começa a revelar que o planeta começou
o planeta começou com uma delegação de autoridade, tá? O Salmo 115, verso 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, como dizendo, o território de Deus, a autoridade de Deus. Você vai perceber que no céu é o lugar onde a vontade de Deus acontece sempre e 100%. Mas na terra não, porque a terra não é o lugar de autoridade de Deus. Se alguém perguntar para você, mas por que as crianças morrem? Por que tem injustiça na terra? Por que Deus permite isso, Deus permite aquilo? Aí você vai falar assim, você está falando correto, Deus permite. Não é que Ele programou isso. Ele permite, porque quando Ele delegou a autoridade para nós, Ele botou o planeta nas nossas mãos e falou: o que acontecer aqui é responsabilidade sua. Deixa eu te explicar como que é. Se você é dono de uma casa e você alugou a casa para alguém, você continua sendo dono, mas você não é responsável pelo que acontece lá dentro. Porque embora a pessoa mora lá, você não tem autorização para entrar lá de madrugada a hora que você quiser e mexer nos móveis da pessoa. Você alugou a casa para ela. Deus alugou o planeta para nós e delegou a autoridade. Então o mundo já começou de uma delegação de autoridade. Deus falou o seguinte: aqui é a minha casa, eu moro aqui com os meus anjos no meu trono, mas a terra, olha a diferença, preste atenção, eu dei aos filhos dos homens. Por isso que na oração do Pai Nosso Ele pediu que nós orássemos, que se faça a sua vontade aqui na terra, no nosso território, assim como no céu, o seu território. E Deus está mostrando claramente a delegação de autoridade. Em segundo lugar, Deus delegou domínio ao homem no jardim. Olha, Gênesis 1, 28, é aquele texto que o Senhor diz, Gênesis 1, 28, Ele diz: crescei, multiplicai, frutificai a terra, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre todas as coisas. Deu uma delegação de autoridade. Presta atenção, irmãos, você vai perceber que desde a origem do planeta, desde o primeiro homem na terra, Deus programou o mundo para viver debaixo de autoridade. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Se eu fosse você, toda vez que eu chego num lugar, eu procuraria descobrir quem é a autoridade aqui. Segunda coisa que eu procuraria descobrir: quais são as regras que a autoridade desse lugar determinou aqui. Qual é a etiqueta? Quais são as exigências desse lugar? Porque todos os lugares estão debaixo de autoridade. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você não entra na casa de uma pessoa, você chega lá, abre a porta e vai entrando. Ninguém faz isso. O que as pessoas fazem? Eu te pergunto, por que uma pessoa bate na porta? Porque ela respeita a autoridade. Porque as casas das pessoas estão debaixo de autoridade. Você não sai entrando nos lugares, você não pode fazer isso, você não tem autoridade para fazer isso, porque tem alguém que é responsável pelo lugar. Só quando você chega num lugar, eu não quero saber se é um clube, eu não quero saber se é uma boate, eu não quero saber se é uma corte, eu não quero saber se é uma igreja, eu não quero saber se é um mercado. Tem alguém que é responsável por aquele lugar. Essa pessoa determinou como as regras devem ser, e se você quiser ser abençoado naquele lugar, você tem que respeitar as regras daquele lugar, porque aquele lugar está debaixo de autoridade, e no momento que você entra naquele lugar, você está debaixo da autoridade daquele lugar. Não tem um ser humano que consegue escapar da autoridade. Você pode se rebelar, você pode rejeitar, você pode dizer: eu não vou obedecer, mas escapar, ninguém escapa. Todos estão debaixo de autoridade. É muito importante compreender a autoridade, porque a tentação no jardim não foi nada senão uma tentativa, um trama para usurpar a autoridade concedida ao homem. A história inteira começou com essa questão de autoridade. Quando Satanás enganou a Eva e Adão passou para o diabo o cetro da autoridade que ele tinha recebido de Deus. Deus colocou o cetro na mão de Adão e disse: você domina a terra. O diabo engana Adão por causa da autoridade. Presta atenção, a autoridade é algo tão precioso que até o diabo luta por ela. Presta atenção, nós não entendemos o que é autoridade, mas os demônios entendem. Eles lutam pela autoridade, porque a autoridade é algo tão poderoso que Satanás fez o que ele fez por uma coisa só: o que eu quero é ter autoridade sobre esse território. E ele ganhou.
Ele tanto ganhou que quando Jesus chegou na terra, ele falou assim, aí vem o príncipe deste mundo. Peraí, o próprio Jesus chamou Satanás de o príncipe. Nunca chamou ele de rei, porque ele nunca foi rei, ele não é dono de nada, ele não governa nada, mas que Adão passou o cetro para ele, ele se tornou o príncipe, ele se tornou. É tanto que na tentação de Jesus, quando o diabo tentou Jesus e mostrou os reinos do mundo, olha a audácia, ele mostrou os reinos do mundo e falou assim, se você me adorar, eu te darei, porque isso aqui, tudo que você está vendo aí, ó, foi dado para mim. E sabe um versículo que não tem ali? Jesus dizendo que ele está mentindo. Jesus não contrariou o que o diabo falou. Ele estava falando a verdade. Essa autoridade foi passada para mim. Se você quiser, eu passo para você. Preste atenção. A autoridade é algo tão poderoso que quando o próprio Satanás foi lidar com o Filho de Deus, ele não lidou em outra base, a não ser na base da autoridade. Escuta, eu tenho uma coisa que você não tem aqui. Isso aqui foi dado para mim. E você tem que reconhecer que eu sou o príncipe desse mundo, porque o homem a quem você delegou a autoridade, ele não deu autoridade para você, ele delegou para mim. Presta atenção, presta atenção. Jesus falou, lá no coração dele, Jesus falou assim, pode deixar, eu tenho uma forma de tomar a autoridade da sua mão. E a morte de Jesus na cruz não foi outra coisa, a não ser descer no inferno e tomar as chaves da morte do inferno. E quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção, a vida inteira tem a ver com autoridade. Uma das coisas que mais eu amo, que mais eu quero aprender, que mais eu quero ser iluminado e revelado é a autoridade. Se eu compreender o que é autoridade, se eu aprender a andar debaixo de autoridade, eu vou ter sucesso, eu vou ser protegido, eu não vou andar caindo em buraco, eu vou ter uma vida plena porque eu entendi que eu estou debaixo de autoridade, e se eu aprender a respeitar as autoridades, eu vou ser abençoado pela autoridade, eu vou ser prosperado, eu vou ser autorizado pela autoridade, porque a autoridade não existe para prejudicar, a autoridade existe para proteger, a autoridade existe para te autorizar, a autoridade existe para ser delegada e para empoderar alguém. Eu amo a autoridade. Eu quero compreender a autoridade. Eu quero caminhar debaixo de autoridade. Sempre tem alguém que é responsável por alguma coisa. Hoje vai ter uma classe de crianças, mas tem um responsável lá. Se vai ter alguma coisa, tem um responsável. Tem um mercado aqui, mas só tem um mercado ali porque tem alguém responsável por ele. Não existe nada, lugar, instituição fora de autoridade. A cadeia de autoridade começa em Deus. Ele é a autoridade das autoridades. O salmista diz 2 vezes, ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus é a suprema autoridade do universo. Debaixo dele estão os anjos, estão os arcanjos. Existe uma hierarquia de anjos. Tem os 4 seres viventes no céu, tem os 24 anciãos. O céu tem uma cadeia de autoridade celestial. E aí, Deus delegou a autoridade para o homem. E aí, só aqui no planeta, a autoridade se dividiu em várias coisas. Por exemplo, a primeira delegação de autoridade na Terra é o Pai. Todo ser humano nasce debaixo de uma autoridade. Nenhuma mulher conseguiu jamais gerar um filho com uma outra mulher. Pode fazer um monte de outras coisas, mas não pode gerar um filho. Um filho nasce debaixo da autoridade de um pai. Eu não quero saber se o pai não quis ser pai. Eu não quero saber se o pai renunciou, se o pai abandonou, se o pai nem conheceu o filho, mas aquele filho nasceu debaixo da autoridade do pai. Por isso que eu digo para você, se você não conhece seu pai, procure saber quem ele é, porque ele é a sua autoridade. Ele autorizou a sua entrada na terra. A primeira coisa que seu pai fez não foi te trazer, te gerar. Quem te gerou foi sua mãe, mas teu pai autorizou você a entrar na terra. Você estava no céu em Deus. Deus precisou de um pai para te autorizar a entrar. Se ele foi ruim, se ele não te amou, uma coisa você deve a ele:
Ele trouxe você, Ele autorizou você. Você está debaixo da autoridade do seu pai biológico. Depois que o ser humano nasce, ele vai para o casamento. E o que acontece é que o homem agora passa a ser autoridade na casa. E a filha, que estava debaixo da autoridade do pai, uma coisa interessante sobre as mulheres, deixa eu explicar algo para vocês. Se você não entender que a autoridade é para proteger, mulheres, se você não entender, presta atenção, eu não quero saber se as imagens que você tem de autoridade são erradas, distorcidas, de homens abusadores, de pais abusadores. Você tem que riscar isso do programa agora, por favor. Aperta o delete. Deleta essas imagens, pelo menos por 10 minutos enquanto eu prego. Porque a autoridade, ela é constituída para proteger. A única razão, irmão Wellington, que Deus fez o homem como representante dele, foi porque Deus diz assim: quando eu criar a mulher, ela vai ser protegida pelo homem. Ela vai ser guardada pelo homem, ela vai ser sustentada pelo homem. O fato de os homens distorcerem a autoridade, o fato de os homens dizer aqui quem manda sou eu, já perdeu a autoridade, não quebra a lei de Deus. O fato de nossos pais nos rejeitarem, dizer que não eram nossos pais, não quebra a lei. Deus continua mantendo a lei. A mulher foi criada para viver debaixo de alguma autoridade. É claro que a mulher solteira, ela está debaixo da autoridade do Senhor, como qualquer ser humano está. Mas se a mulher está... É tão incrível essa questão do casamento, que Paulo diz que enquanto uma mulher está casada, enquanto o marido vive, digamos assim, se ela se separar, enquanto o marido vive, ela está debaixo de autoridade. E quando o marido morre, ela está livre para casar de novo, ela está livre para se colocar debaixo de outra autoridade, porque ela estava debaixo de autoridade. Tem outra questão na Bíblia, que é a questão do véu. Nós não vamos pregar sobre véu aqui, mas uma das razões que as mulheres usavam véu, porque aquelas mulheres, elas tinham sido sacerdotisas nos templos pagãos, e elas tinham cabeça rapada, então elas não tinham cabelo. E o cabelo longo, Deus não deu cabelo longo ao homem, mas Ele deu cabelo longo à mulher como sinal de submissão à autoridade. O cabelo serve de véu, que é um símbolo de eu estou debaixo de autoridade. Deixa eu te explicar, tudo na vida está debaixo da autoridade. Aí vem os pais, que agora um homem, a primeira coisa que ele faz é receber debaixo da sua autoridade uma mulher, uma filha que ele tomou das mãos de um pai. E o que é que acontece no casamento? O pai traz a filha e ele entrega ela nas mãos desse homem. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso é uma tradição qualquer? Isso não é uma tradição qualquer. O que o pai está dizendo é: eu fui a autoridade que protegi essa mulher até hoje. A partir de hoje, eu coloco sobre você a responsabilidade de proteger essa mulher e cuidar dela e sustentá-la, porque agora ela vai ficar debaixo da sua autoridade. Veja como Deus é. Deus ama a autoridade, Deus não trabalha fora da autoridade. Aí o que acontece? Deixa eu falar para você sobre a bênção dos filhos. Presta atenção agora os filhos, porque Deus não intentou jamais que nenhuma criança nascesse fora da autoridade que está sobre o casamento. E quando uma criança nasce fora do casamento, ela não está debaixo da autoridade de um pai, ela já nasce agora com um problema, porque faltou a cobertura da autoridade. Por isso que no Velho Testamento, os filhos bastardos não entravam no templo. Eles não entravam no templo porque eles não estavam debaixo da autoridade de um pai, eles nasceram fora de um casamento. E o que nós fazemos na igreja hoje é que nós sempre recebemos os filhos que não nasceram de pais, nós os recebemos dentro da autoridade pastoral da igreja, e nós cancelamos no mundo espiritual todo o espírito de bastardice. Mas o que acontece é que o filho que nasce, quando o casal casou, ele nasce protegido. Eu estou falando da concepção da criança. Porque Deus deu autoridade para o homem recebeu a esposa dentro, debaixo da autoridade dele. Deus falou: agora vocês dois que estão casados estão autorizados a produzir filhos. E os filhos que vocês produzirem debaixo da aliança do casamento vão nascer protegidos de um monte de males
que poderia acontecer a eles se eles não nascessem debaixo de autoridade. A bênção dos filhos na concepção começa na autoridade do casamento. E a cadeia de autoridade prossegue. As pessoas vão para uma escola, tem o principal da escola, tem o professor da escola. A criança vai atravessar a rua, tem o guarda. Todos estão debaixo da autoridade. Você nasce num país, e só existe país porque existe governo, e todos os cidadãos do país estão debaixo da autoridade do governo, e a autoridade existe para preservar as bordas do país, para preservar o território, para preservar as leis do país e para preservar as riquezas do país. Deus não deixa nenhum país sem autoridade. Não existe país sem presidente, não existe país sem governador, sem primeiro-ministro. Existe uma forma de governo. Deus não quer saber qual é a forma, se é rei, se é presidente, se é república, se é primeiro-ministro, se é parlamento. Deus quer dizer, escolhe a forma, mas que tem que ter uma autoridade, tem que ter. Uma nação só existe debaixo de uma autoridade. A autoridade é o princípio básico da vida. O valor da autoridade. Tudo está debaixo de autoridade, porque a autoridade protege. O governo protege o país, os pais protegem os filhos, os pastores protegem as ovelhas. Olhe para mim. Somente um pastor que foi enganado pelo diabo. Oh, isso é possível? Oh, yes. Somente um pastor que foi enganado pelo diabo consegue amaldiçoar uma ovelha. Eu não quero saber se ela vai ficar, se ela vai sair. Eu não quero saber se ela está saindo bem, se ela está saindo mal. Eu não quero saber se ela está saindo em paz ou se ela está saindo rebelde. Nenhum pastor foi colocado por Deus sobre uma igreja para amaldiçoar a ovelha, para falar, ela não vai prosperar, ela não vai isso. Deus não fez autoridade. Alguém tem coragem de dizer amém? Alguém concorda com essa palavra e diz graças a Deus? Quando uma autoridade amaldiçoa alguém, ela vai prestar contas. E Deus vai dizer, eu te chamei, eu te coloquei naquela posição para você abençoar as pessoas que estavam debaixo da autoridade que eu te dei. Por que você usou essa autoridade para amaldiçoar as pessoas ao invés de abençoá-las? A autoridade existe para proteger. Por isso nós nos magoamos com nossos pais quando eles nos xingam. Por isso nós nos magoamos, por isso existe uma grande mágoa, e isso é correto. Isso, tipo assim, a ofensa é correto, porque uma pessoa que é suposto te abençoar, que é suposto colocar você para cima, colocar você para frente, uma pessoa que é suposto abrir o caminho da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, a autoridade foi criada para abrir os caminhos para você. Meu Deus, que poderoso é o princípio da autoridade. Tudo está debaixo de autoridade, porque a autoridade põe ordem nas coisas. Por exemplo, onde as coisas são organizadas, presta atenção, se você chegar num lugar e achar tudo limpinho, tudo organizadinho, foi porque tem alguém ali, que é autoridade sobre aquele lugar, que estabeleceu a ordem. Sem autoridade não tem ordem. Onde não há governo, onde não há polícia, onde não há regras, não há ordem. Se tem ordem, é porque tem alguma autoridade por trás de tudo que está organizado. Tudo está debaixo de autoridade, porque é a autoridade que faz as coisas acontecerem. Por exemplo, se não houver uma pessoa que tiver o direito de poder dar ordens, de poder dar comandos aos outros, as coisas não acontecem. Se você deixar as coisas pela vontade da humanidade, pela vontade das pessoas, as coisas não acontecem. Tem que ter um mandamento, tem que ter uma ordem. Por exemplo, você acha que os moradores de uma cidade pagariam imposto para o governo se não fossem obrigados? Eu tenho um coração tão bom, eu amo tanto esse governo que eu vou dar essa parte do meu salário todos os anos. Você crê mesmo nisso? As pessoas pagam imposto porque é uma ordem. As pessoas andam na faixa porque é uma ordem. As pessoas param no sinal vermelho porque é uma ordem.
E a ordem foi estabelecida por quem pode estabelecer, por uma autoridade. Então, Deus, Ele fez isso, e as coisas não acontecem. Deixa eu dar um exemplo, um texto que eu vou falar 2 vezes aqui, Mateus capítulo 8, porque ali tem a história do centurião, cujo filho estava doente. Jesus pediu que Jesus fosse à casa dele, e no meio do caminho ele falou: não, o senhor não precisa ir. Presta atenção. A pessoa que entende a autoridade é considerada por Jesus uma pessoa de grande fé. Porque o homem imediatamente falou: eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a este: vem, e ele vem. Eu digo a este: vai, e ele vai. O que o homem está dizendo? Eu sei que as coisas funcionam quando as pessoas obedecem o que uma autoridade manda. E eu sei usar autoridade. Eu estou acostumado a ver as coisas acontecerem, porque se eu mando um soldado vir, ele vem. E se eu mando outro ir, ele vai. E ele estava dizendo para Jesus: eu entendo a autoridade. Eu vivo debaixo da autoridade. Eu sou um centurião, mas eu tenho um capitão acima de mim. Você sabe por que o Exército e as Forças Armadas são uma organização totalmente confiável? Por exemplo, quando não se confia mais em democrata, ou nisso, ou naquilo, ou no PMDB, ou no... Quando não se confia se confia nas Forças Armadas. Por quê? Porque eles obedecem ordem. Quando não é o caso, as Forças Armadas tomam o poder ilegalmente, como em Mianmar, como está acontecendo agora. Mas ele vira para Jesus e diz assim: o senhor não precisa ir. Eu entendo o suficiente de autoridade para saber que se o senhor falar uma palavra... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Muitos de nós não entendem a autoridade de Deus. É tanto que nós não entendemos a autoridade de Deus, que a gente fica gritando no ouvido dele muitas vezes, especialmente quando a gente está aflito com alguma situação, porque a gente não entende que Deus não precisa levantar do seu trono para vir aqui me socorrer. Jesus não precisa acordar no barquinho da tempestade, levantar e tirar Jesus do sono. Por que eu vou acordar Jesus, sendo que ele é autoridade? Você acha mesmo que esse barco vai afundar com ele aqui? Você acha mesmo que esse barco vai afundar com ele aqui? Mas as pessoas que não entendem a autoridade, eles correm na autoridade, começam a importunar a autoridade. Você não vai acordar? Não, você não está vendo que a gente vai morrer? Eu falo: que história é essa de morrer? Que história é essa? Quem te falou que alguém vai morrer aqui? Aqui tem autoridade. Ele repreendeu os ventos e mandou o mar se acalmar. A autoridade estava no barco. E aquele centurião, ele entendeu a autoridade de Jesus. Deus não precisa se levantar do trono e sair correndo para me defender. Basta uma palavra. Quando você entende o que é autoridade, e a autoridade de Deus, você é uma pessoa de fé. Sabe o que é uma pessoa de fé? A que sabe que está debaixo de autoridade, e que a autoridade, a primeira função dela é te proteger, e que a autoridade não vai deixar demônio te pegar, demônio te arranhar, afinal de contas, você está debaixo de autoridade. Afinal de contas, o salmo que foi lido essa manhã foi o Salmo 93, o Senhor reina, o Senhor está vestido de majestade, o Senhor se revestiu de fortaleza. Ainda que as águas rujam e se perturbem, maior é o Senhor nas alturas. E a pessoa que sabe que está debaixo de autoridade não fica orando: me protege, Senhor, me protege. Fala: mas que história é essa? Me protege. O Senhor não sabe que eu já estou sobre você, e que ninguém pode tocar no que é meu? As pessoas fazem essas orações porque elas não entendem o que é autoridade, que elas não estão debaixo de autoridade. O centurião vira para Jesus e fala: o senhor não precisa ir lá em casa, o senhor não precisa ir lá, basta o senhor falar uma palavra. Agora deixa eu te falar, alguém tem uma Bíblia na mão aí? É claro que tem. Eu quero te perguntar uma coisa: Deus precisa falar mais alguma coisa do que Ele já falou nesse livro? Mas por que você fica: Senhor, fala comigo hoje? O profeta aí: Senhor, usa o teu servo para falar comigo. O profeta veio no culto: Senhor, fala comigo. E esse livro aí? Não serve nada para você, não? Aleluia.
É incrível que as pessoas não entendem que a autoridade está na palavra da autoridade, e que a autoridade a nossa já falou tudo o que tinha que falar, e que nós estamos protegidos. O papel da autoridade: Deus constituiu a autoridade para abençoar. A autoridade é alguém que está acima. Por exemplo, o pai está acima do filho, por isso ele pode abençoar o filho. Alguém lê comigo Hebreus 7:7. Hebreus 7:7. Você vai entender o papel da autoridade. Escute, um filho pode virar para o pai e dizer: pai, eu te abençoo. Pode ou não pode? Mas agora responda a segunda pergunta, por favor. Faz sentido isso? Por quê? É filho que abençoa pai ou é pai que abençoa filho? Por quê? Alguém pode me dizer por quê? Como? Sim, é porque está debaixo de autoridade, está certo. Mas alguém quer dizer algo mais que não foi dito ainda? Por que que a autoridade tem que ser a bênção tem que vir do pai para o filho? Alguém tem outra ideia? O pai que gerou, mais uma outra ideia? Porque está acima. O que Hebreus 7:7 diz? Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Sem dúvida nenhuma, o inferior é abençoado pelo superior. Não existe essa questão de inferior abençoar o superior. Espera aí, eu estou debaixo de você e eu que te abençoo? Não, você que está acima de mim é que me abençoa. Se eu fosse você, eu amava a autoridade. Se eu fosse você, eu respeitava a autoridade. Se eu fosse você, eu agradava a autoridade. Porque é o que está acima que tem o poder de te abençoar. Quando uma autoridade abre uma boca e fala sobre você, ele pode, porque é o maior que abençoa o menor. É o pai que abençoa o filho, é o marido que abençoa a esposa, é o governo que está acima do cidadão, é o patrão que está acima do empregado, é o pastor que está acima da ovelha. A palavra de Deus é clara em dizer: o menor é abençoado pelo maior. Tá? Sem autoridade não tem bênção. É preciso ter alguém acima de você para poder te abençoar. A bênção na vida do ser humano começa com o pai. Por isso que o diabo procura estragar o relacionamento do pai. Deixa eu dizer isso aqui: é a autoridade que abre as portas para você. Todo emprego da pessoa, toda escola, toda oportunidade, qualquer negócio ou posição que o ser humano almejar, ele terá que primeiro ser aprovado por uma autoridade. Isso terá que ser concedido a ele terá que ser ordenado por uma autoridade. Alguém na empresa tem que aceitar a aplicação da pessoa, alguém na escola tem que aceitar a ficha do aluno. Você não entra num clube, você não entra numa igreja, todo lugar que você quer entrar, você quer um emprego, a empresa tem que te aceitar, tem um chefe. Você passa debaixo da aprovação de uma autoridade para poder ter um emprego. Você vai para a escola: não, nós não aceitamos seu filho aqui. Se a autoridade disser não, eu duvido que o seu filho vai estudar lá. A autoridade, ela abre a porta na sua vida. É a autoridade que abençoa, que autoriza. Nenhum ser humano é abençoado em nada, recebe nada, consegue nada, sem passar por uma autoridade. Deixa eu dizer isso aqui: nenhum ser humano abre as portas da sua vida sozinho. As pessoas que se rebelam contra a autoridade, elas não sabem disso. Elas acham que elas conseguem abrir as portas sozinhos. Mas qualquer escola, por exemplo, você não passa de ano se a professora falar: não, eu não te passo de ano. Alguém aqui já foi reprovado? Eu fui reprovado. Você vai dizer: meu irmão, o pastor foi reprovado? Eu fui reprovado um ano. Ô, irmão, não fala isso não, vai só uma vez. Só os de uma vez, por favor. Porque se a professora
Se a professora não te passar, você passa? Você está entendendo que ninguém avança na vida se não estiver debaixo de autoridade? Deus coloca no seu caminho autoridade para abrir o caminho para você. A vida de um ser humano está preso às autoridades que o cercam. Por isso a sua vida fecha se você tem problema com a autoridade. O diabo sempre tentará estragar seu relacionamento com a autoridade, para que ele tenha o direito legal de usar a própria autoridade para fechar o seu caminho. A pessoa que tem problema com a autoridade tem as portas da sua vida fechadas. A autoridade, ela não existe para causar medo, mas ela existe para autorizar a prosperidade da pessoa. A pessoa próspera é a que aprendeu a não ter medo da autoridade, é que aprendeu a confiar na autoridade. Eu tinha lido Romanos capítulo 13, verso 1, eu vou ler novamente e quero ler o verso 4 também. O verso 1 de Romanos 13 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Verso 4: porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Em outras palavras, é a autoridade que te abençoa, tá? Mas se você fizer o mal, então você pode ter medo, porque ela não traz o castigo em vão. Porque ela é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. A única razão que você tem para temer a autoridade é quando você quer fazer algo errado. Agora, deixa eu mostrar como que Deus usa as autoridades para nos abençoar. Provérbios capítulo 21, eu gosto muito desse versículo, o verso 1. Eu quero que você veja como Deus... A oração que nós vamos fazer daqui a 5 minutos no máximo, a oração que nós vamos fazer é: Senhor, quem são as autoridades que o Senhor colocou na minha vida? Ou que o Senhor queria ter colocado e eu não deixei o Senhor colocar? Ou que o Senhor colocou e eu não aceitei? Porque tem gente que só porque está numa igreja não quer dizer que ela está submissa à autoridade da igreja. Só porque uma mulher está casada com um homem, não quer dizer que ela está submissa à autoridade dele. Só porque um homem é um homem, não quer dizer que ele está debaixo da autoridade de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: o homem é a cabeça da mulher, mas Cristo é a cabeça do homem. Então, homem, se eu fosse você, eu teria muito cuidado, porque a tua cabeça não é ser humano. A tua cabeça, quem está acima de ti é o próprio Deus. Mulher não tem que temer muito a autoridade, porque a autoridade que está sobre ela é uma autoridade terrena, mas a autoridade que está sobre o homem é a autoridade divina. O homem tem que se perguntar se ele realmente está debaixo da autoridade de Cristo, se ele se submete com amor, com prazer à autoridade de Cristo, e por isso ele tem autoridade para dirigir sua casa. Porque muitos homens estão tentando dirigir sua casa sem estar debaixo da autoridade de Deus, e ninguém obedece. Mulher não obedece a ele, filho não obedece, ninguém obedece, ele ainda reclama. Mas você mesmo não está debaixo de autoridade. Deixa eu te falar sobre um pastor. Um pastor tem que estar debaixo da autoridade de outro pastor. Porque tem muito pastor que não quer estar debaixo de autoridade de ninguém, ele só quer ser autoridade e mandar nos outros. Terça-feira agora foi o dia da minha reunião com o meu pastor. Eu tenho um compromisso de ter uma reunião mensal com o meu pastor. Meu pastor é o pastor Collins, da igreja americana ali, da Eagle Heights Church. Ele é o meu pastor, ele me pastoreia todo mês. Ele ora por mim todo mês, ele me abençoa todo mês e me dá um livro para ler todo mês. Ele faz um lanche para nós, ele conversa conosco, ele prega para nós. Eu estou debaixo de autoridade, e ele mesmo está debaixo de autoridade.
Ninguém está sem autoridade. Então, Provérbios 21, verso 1, a palavra de Deus diz assim: porque o coração do rei, o coração da autoridade, é como um rio, é como águas na mão do Senhor. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Presta atenção. Sabe aquelas pessoas que podem te abençoar, que elas estão em cima de você? Sabe quem pode fazer elas te abençoar? O Senhor. O Senhor olha para você e fala assim, e vê você tão submisso à autoridade, vê você tão amante da autoridade, que vê que você é uma pessoa que gosta de obedecer, que gosta de caminhar dentro das regras, e vê que você é uma pessoa que respeita a autoridade, você procura autoridade, que Deus move o coração da autoridade e fala, aquele ali você abençoa, estou te mandando, abençoa ele, porque eu dirijo o coração do rei. Mas o rei tem autoridade para fechar as portas para esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não, porque Deus colocou as pessoas para abençoar e colocou as pessoas para fechar. A autoridade abre a porta, a autoridade fecha a porta, depende do seu coração. Se você é uma pessoa que gosta de andar debaixo de autoridade, se você não ignora as autoridades. Então eu quero perguntar para terminar aqui, você já prestou atenção em como você reage debaixo de autoridade? Tem gente que não suporta receber comandos, não suporta receber ordem. Por exemplo, tem gente, vamos imaginar que uma pessoa chega aqui e conta essas cadeiras tudo desse jeitinho. Aí ela chega, isso aqui vai ser assim, eu quero é assim. Ela não aceita o que está, ela não aceita o que está determinado, ela faz sempre do jeito dela. Você é assim? Tem alguém aqui assim? Que você tem dificuldade com o que as pessoas determinam, e você reclama, porque no fundo você não gosta de autoridade. Será que tem alguém aqui que tem tendência a resistir à autoridade? Você já verificou que pode haver portas fechadas em sua vida que você não foi autorizado a entrar porque você tem dificuldade com a autoridade? São perguntas para a gente orar agora. Quem são as autoridades que Deus colocou sobre você hoje para abrir as portas para você, para te autorizar, para te proteger, para te abençoar? Você aprecia as autoridades na sua vida? Você se sente confortável com a autoridade, sem bajulação nenhuma? Toda vez que eu vou naquela reunião com o meu pastor, eu falo para ele, eu quero te agradecer por você ser um pai para nós. Eu quero te agradecer por você ser um pai para nós. Meu pastor, ele é um pai. Ele é um homem que ama os pastores. Ele é um homem que ele investe nos pastores. Eu me coloco debaixo da paternidade dele. Eu me coloco debaixo da autoridade dele. Toda vez que eu vou lá. Por que eu não perco aquela reunião? Porque eu não posso perder a reunião que me abençoa. E é uma vez só por mês que eu tenho esse contato com ele. Como que eu vou perder a bênção do mês? Não comparecer perante a minha autoridade para me abençoar? Deus olha assim e fala, eu botei isso sobre você, mas você ignora, você nem... Eu vejo pastores que não aparecem lá. Tem pastores que não aparecem, que deviam aparecer. Tem gente que gosta de faltar àquela reunião, e eu vejo ele entristecido. Eu vejo ele entristecer, porque ele queria abençoar, mas ele não pode. Alguém fica de pé onde você está e começa a falar com Deus assim, eu quero ser abençoado hoje. Aleluia. 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 Esse é o momento de receber uma bênção do Senhor. Queria pedir a gentileza, aí antes de você vir para cá, você abrir as mãos diante do Senhor e você dizer, fala o que está no seu coração, e tudo que você ouviu da mensagem hoje, você pode começar a conversar com Deus, talvez pedir perdão por alguma autoridade que você tem quebrado. Esposas, eu não sei como você é no casamento. Maridos, eu não sei se você é um manda-chuva, um autoritário, ou se você é um marido amante, amoroso, que sabe conduzir a esposa com amor, que não pisa nela.
Eu não sei, mas quem está debaixo de autoridade, e quem é autoridade, precisa conversar com Deus nessa manhã. Eu, como pastor, eu proclamo agora diante do Senhor que eu submeto toda a autoridade ao Senhor, que eu abençoo as ovelhas que estão debaixo da minha autoridade, e que eu proclamo que o Espírito da autoridade, nessa manhã, nós vamos amar o Espírito da autoridade, nós vamos receber o Espírito da autoridade, nós vamos caminhar debaixo do poder que foi colocado sobre nós, nós vamos ter prazer de obedecer, prazer de obedecer, prazer de obedecer. Alguém fala com Deus um minutinho. Eu queria já aproveitar e convidar você para vir para o altar. Queria convidar você para vir. Você pode vir orando, pode vir, mas venham mesmo, venham todos. Aqui é um prazer. Nós temos as pessoas no altar. Enquanto você ouve essa canção aqui, eu queria que você dissesse para o Senhor: eu quero andar debaixo da autoridade. Eu quero ser abençoado pela autoridade. Eu quero ser um cidadão melhor na cidade, obedecer melhor as regras do trânsito. Venham todos ao altar. Converse com o Senhor. Senhor, preciso praticar tudo que em tua palavra está. Aleluia. Viver pra mim não faz sentido se não for pra te adorar. Nós estamos debaixo da tua autoridade, papai. Não quero estar em tua casa, acomodado sem nada a fazer. Nós nos submetemos Quero estar em tua presença, à tua autoridade nessa manhã. buscando mais e mais te obedecer, comprometido com tua obra, inconformado com o mundo aqui, ser transparente, um livro aberto para ti. Quem está debaixo da autoridade tem compromisso. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Compromisso. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração, Senhor. Senhor, nós nos colocamos debaixo da autoridade da tua palavra, debaixo das autoridades espirituais, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Eu quero reafirmar o meu compromisso com a autoridade nessa manhã. Senhor, preciso praticar tudo que em tua palavra está. Viver pra mim não faz sentido Se não for para te adorar, Senhor. se não for pra te adorar. Eu quero estar em tua casa, Não quero estar em tua casa, acomodado, sem nada a fazer. acomodado sem nada a fazer. Eu quero fazer algo para o Senhor. Mas quero estar em tua presença, buscando mais e mais te obedecer. Comprometido com tua obra, inconformado com o Mundo aqui, ser transparente, um livro aberto para ti. Compromisso contigo, eu quero viver. compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Olha para mim um minutinho, eu queria ler com vocês Salmo 40. Davi diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, mas furaste os meus ouvidos. Essa figura é do escravo, quando ele ia sair depois de servir 6 anos, ele falou: não, eu fiquei debaixo da sua autoridade 6 anos, a minha vida só prosperou. Debaixo da autoridade a minha vida prospera. Eu fui escravo, mas eu estava debaixo de uma autoridade que me abençoou. Eu não quero sair debaixo da sua autoridade. Então fura minha orelha. Gente, sacrifício e oferta não quiseste, mas furaste as minhas orelhas. Isso é, eu aceitei a tua autoridade. E aí,
Então eu disse, no livro está escrito a meu respeito: alegra-me fazer a tua vontade. A tua lei está no meu coração. Em outras palavras, eu sou uma pessoa que eu amo obedecer. Eu amo obedecer. A tua lei está no meu coração. Eu amo obedecer. Eu sou escravo de orelha furada. É essa pessoa que prospera. É essa pessoa que Deus abençoa. Eu queria orar agora, nesse momento, com os irmãos, sem música nenhuma, para você pensar nas autoridades. A primeira é o pai. Como nós tivemos problema com essa autoridade. Eu quero pedir mais uma vez que você ore pelo seu pai, sobre o seu pai. E há pessoas aqui, meus irmãos, olha, você não queira saber dos problemas que tiveram com o pai. E eu quero proclamar que você diga: ele me gerou, ele me trouxe, eu perdoo. Eu perdoo as falhas da autoridade, número 1 na minha vida. Eu perdoo aquele que não me procurou, aquele que não me conheceu. Eu perdoo aquele que me trouxe no mundo e não me ensinou, não me criou, não me cuidou, eu perdoo. Eu não quero rejeitar a autoridade dele, eu não quero assumir a imagem ruim de autoridade que ele me deu. Eu quero abrir mão nesse altar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Tem pessoas que não conseguem trabalhar na igreja por causa do pai dele. Não é por causa do pastor, é por causa do pai que a pessoa teve. Eu quero que você diga: tem pessoas que têm medo de autoridade. E você precisa pedir: Senhor, tire de mim todo medo. Eu tenho medo de autoridade. Eu tenho medo de pessoas sobre mim. Eu tenho medo. Então, confesso o medo ao Senhor, porque nessa manhã eu proclamo que o medo está caindo por terra. O Senhor está tirando o medo de autoridade, porque a autoridade foi feita para te abençoar. Eu proclamo que toda imagem ruim, todo trauma que você passou debaixo de autoridades que falharam, muitos pastores falharam, muitos pais falharam, muitos governos falharam, mas Deus nunca falhou. Eu proclamo a autoridade de Deus curando agora toda imagem negativa, toda imagem ruim de autoridade, que deixou você escaldado com autoridade, que deixou você com medo de autoridade. Eu quero abençoar o teu coração como um coração que tem prazer de obedecer. Prazer de obedecer. Eu te abençoo nessa manhã. Agora eu quero que você olhe para outras autoridades na sua vida, tá? Patrões, o governo, o próprio pastor da igreja, outros pastores que você teve que te prejudicaram. Eu quero que você diga: eu perdoo as autoridades que falharam comigo, todas elas. Eu perdoo toda a autoridade, aquele guarda que me parou com muita raiva, que tomou minha carteira, aquele guarda que usou autoridade para me ferir, eu perdoo ele também. Eu perdoo aquele advogado, eu perdoo aquele juiz, eu perdoo aquela pessoa que tinha autoridade, que me feriu, em vez de me abençoar, eu perdoo. Eu libero as autoridades. Eu não vou agora amaldiçoar a autoridade, mas eu quero ser uma pessoa debaixo de autoridade. Senhor, eu curo a igreja em relação à autoridade nessa manhã. Eu proclamo um espírito de cura sobre a autoridade. Eu proclamo que pessoas que não conseguiam trabalhar na igreja vão conseguir trabalhar daqui para frente. Pessoas que não conseguiam se submeter à autoridade pastoral vão conseguir daqui para frente. Pessoas que tinham problema com o pai não vão ter daqui para frente. Porque o Senhor nessa manhã está curando a autoridade. Curando. Agora, eu quero que você ore como autoridade. Aqui tem pais, tem homens que são autoridades sobre as mulheres. Aqui tem pais que são autoridades sobre os filhos. Aqui tem patrões que são autoridades sobre os empregados. Eu quero que você ore sobre você como autoridade. Você dizer para Deus: Deus, como é que eu sou como autoridade? Eu sou ruim para os meus liderados? Eu sou uma autoridade boa? Eu sou uma autoridade amorosa? Eu sou uma autoridade que abençoa ou eu amaldiçoo? Quando alguém não faz o que eu quero, eu abençoo ou eu amaldiçoo? Se você já amaldiçoou alguém, pede perdão a Deus agora. E fala: Senhor, eu peço perdão. Se eu falei mal de alguém no meu trabalho, se eu falei mal do meu filho, se eu falei mal da minha mulher, se eu falei mal de qualquer pessoa que está debaixo da minha autoridade, eu abençoo agora. Eu proclamo: a minha boca será uma boca de bênção. E você diz como autoridade: eu vou abrir o caminho das pessoas, eu não vou fechar o caminho delas. Eu como autoridade para abrir, eu sou autoridade para abrir, eu não sou autoridade para fechar. Eu vou abrir o caminho dos meus filhos. Eu não vou dizer que eles não dão para nada, eu não vou dizer que eles não podem, eu vou dizer que eles podem. Eu vou abrir o caminho diante das pessoas, eu vou abençoar as pessoas que estão no meu caminho. Eu vou abençoar porque eu sou uma autoridade. Quem pode dizer graças a Deus nessa manhã? Quem está recebendo a cura do Senhor? Quem está recebendo o alimento do Senhor nessa manhã? Agora, eu quero pedir algo de vocês. Eu sei que Deus me colocou como autoridade na vida de vocês para abençoá-los, mas eu queria que você falasse com Deus sobre mim. Eu queria que você, daí de onde você está, você falasse com Deus sobre mim. Você dizer, se você é agradecido, você agradeça.
por Deus ter me colocado como autoridade na sua vida. Se você quer se submeter, você diz para Deus: eu quero me submeter. Se você quer me abençoar, me abençoa. Eu estou recebendo bênção também hoje. Eu estou recebendo bênção, eu estou te autorizando a me abençoar. Eu estou te autorizando a me abençoar. Me abençoa aí, onde você está. Me abençoa e diz para Deus: eu vou seguir o que tu falares, eu vou seguir o que tu ordenares, através da minha autoridade. Eu recebo a minha autoridade, eu abençoo a minha autoridade, eu me submeto à minha autoridade, eu amo a minha autoridade. Eu quero prestar atenção à minha autoridade, eu quero... aqui não há um homem falando, aqui o Senhor está falando através de um homem. E esse homem está submetido ao Senhor, ele mesmo está debaixo de autoridade. Do que uma cura de Deus, uma cura do Senhor, uma cura de Deus, um óleo de Deus está descendo sobre a igreja, sobre nós. Uma bênção do Senhor está descendo sobre nós nessa manhã. Sobre nós nessa manhã. Sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus.